Alô, amigos! Hoje vamos ensinar a vocês uma maneira super fácil de aprender os 7 modos da escala natural. É aprender e memorizar por intervalos. Vamos nessa? Primeiro, faça uma tabela com 9 colunas e 8 linhas como esta aqui. Deixe a primeira linha para os subtítulos dentro da tabela. As outras 7 linhas serão para os 7 modos naturais. A primeira coluna será a do campo harmônico. As 7 colunas seguintes serão dos 7 intervalos de cada modo. A última coluna será a dos nomes dos modos. Aprenda imediatamente o nome dos modos e, principalmente, na ordem que eles se apresentam aqui na última coluna. Faça sempre a associação do modo com o seu respectivo grau na escala. Exemplo: o iônico corresponde ao primeiro grau, o dórico ao segundo, o mixolídio ao quinto e assim por diante. Agora, na coluna do campo harmônico da tabela, insira as 7 letras maiúsculas correspondentes às 7 notas naturais da escala de Dó maior. Ela também servirá de modelo para todos os outros tons. Transforme essas letras em tríades seguindo essa ordem. Os graus 1, 4 e 5 são maiores e você não precisa escrever nada além da letra maiúscula para indicar isso. Os graus 2, 3 e 6 são menores. Põe uma letra M minúscula à frente da inicial maiúscula, ou seja, à frente da letra maiúscula, para diferenciá-los da tríade maior. O 7º grau é diminuto. Além da letra M minúscula, ponha um sinal de bemol antes da quinta para dizer que essa quinta é diminuta. Caso queira, use também a letra O sobrescrita ou a bolinha, aquela bolinha usada como símbolo do grau. Assim, na primeira coluna você tem o campo harmônico em tríade da escala maior natural, isto é, aqueles acordes feitos somente com notas da escala de origem, no caso a escala de Dó maior. Lembre-se que esse modelo, quando feito em graus, tal como mostrado aqui, servirá como base para todas as outras alturas maiores. Agora, ponha o numeral 7 em todas as tríades. Como existem tipos diferentes de sétimas, temos que achar aqui o tipo certo para cada grau. Para isso, use esse recurso bem simples. A sétima é muito mais fácil de calcular vendo-a como uma nota anterior. Assim, quando a nota anterior estiver a um semitom de distância, a sétima será maior. Quando a nota anterior estiver a um tom de distância, a sétima será menor. Lembre-se que em cifras, a sétima maior é representada pelos sinais gráficos M maiúsculo, um sinal de mais, as letrinhas MAJ, que significa Major em inglês, ou o símbolo delta. Aqui usaremos a letra M maiúscula. Já a sétima menor é feita apenas com o numeral 7 e também não precisamos dizer a palavra menor. Voltando à nossa tabela, os únicos graus que possuem semitom em relação ao grau anterior são o primeiro, Dó Si, e o quarto, Fá Mi. Então, somente esses acordes terão sétimas maiores. Os outros têm espaço de tom em relação à nota anterior e terão, por sua vez, sétimas menores em sua formação. Veja que agora temos na primeira coluna o campo harmônico da escala maior em tétrades. Essa fórmula, em graus, servirá como modelo para todas as outras alturas. O próximo passo é encher as colunas dos intervalos com os intervalos dessas 7 tétrades encontradas. Entenda que cada acorde de sétima do campo harmônico é chamado de tétrade, obviamente porque tem 4 notas, que são as 3 notas da tríade mais a sétima. Então, preencheremos 4 colunas dos intervalos da nossa tabela com essas 4 notas variando de acordo com o grau do campo harmônico. A primeira nota será chamada de fundamental e será colocada na primeira coluna dos intervalos em cada um dos 7 acordes do campo harmônico. Todo acorde tem fundamental, então ela é a primeira da coluna. A segunda nota, seguindo a ordem do acorde, é a terça, que pode ser maior ou menor, de acordo com o grau.
Aqui, se o acorde tiver o M minúsculo, ela será menor. Caso não possua, ela será maior. Então, colocaremos as terças na terceira coluna dos intervalos, da nossa tabela, obviamente. A próxima nota será a quinta, que só se apresenta na cifra quando vem alterada. É o caso aqui do sétimo grau, que tem a quinta diminuta, sinalizada com bemol, como a gente já olhou atrás. Colocaremos, então, as quintas na quinta coluna com apenas uma alteração no sétimo grau. Na última coluna dos intervalos, poremos a sétima, que, como vimos, poderá ser maior ou menor. Nos graus 1 e 4, ela será maior. Em todos os outros, ela será menor. A próxima coluna a ser preenchida será a das segundas, obviamente do lado da fundamental. Segunda é 2, então está do lado da fundamental, que é 1. A dica para a segunda é bem simples. A partir de um grau qualquer do campo harmônico, verifique o próximo grau em sentido crescente, ou seja, o próximo, óbvio, que seguirá a tabela. Se ele tiver um tom de distância, a segunda será maior. Se tiver um semitom, a segunda será menor. Então, preencha agora a segunda coluna. Veja que somente teremos segundas menores no terceiro e no sétimo graus. Para preencher a coluna das quartas é fácil. Somente o quarto grau do campo harmônico terá a quarta alterada, no caso, uma quarta aumentada. Todos os outros terão quarta justa. Então, a gente vai lá no quarto grau e põe a alteração. Aqui é feita com sustenido. Sustenido 4, que corresponde à quarta aumentada. A sexta também tem uma dica super fácil, com uma regra geral, que só tem uma exceção. Os graus maiores têm sextas maiores e os graus menores têm sextas menores. A exceção é o grau 2, que aqui é chamado de dórico, que é o único modo natural menor com a sexta maior. Use a relação modo-grau e as dicas vistas aqui na construção dessa tabela para memorizar os intervalos de cada modo. Vamos ver um exemplo. Qual é a estrutura intervalada do modo mixolídio? O modo mixolídio corresponderá ao quinto grau, no caso ao acorde G7. Aqui, olhando para o G7, você já tem 4 notas do modo, que são a fundamental, a terça maior, a quinta justa e a sétima menor. Aí você só tem que calcular as outras 3. A próxima é a segunda, como depois do G7 tem um tom, então a segunda é maior. A quarta, ora, só tem um modo com a quarta alterada, que é o lídio. Então ele tem quarta justa. E a sexta, se ele é maior, tem sexta maior. Então assim ele vai ter as seguintes notas: fundamental, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Não é fácil? Vamos ver outro exemplo. Qual é a estrutura intervalada do modo dórico? Na ordem, o modo dórico corresponde ao segundo grau. Aí você lembra que o acorde dele qual é? O acorde Ré menor com sétima. E quais são as notas de Ré menor com sétima, os intervalos? Você lembra? Fundamental, terça menor, quinta justa e sétima menor. Aí você já tem 4 notas do modo dórico, faltam 3. Quais são as outras 3? A segunda, que é a próxima, depois de Ré, Mi, né? Então eu tenho um tom, Ré, Mi, então a segunda é maior, 5 notas. A quarta, ora, se não é lídio, a quarta é justa, porque somente o lídio tem quarta aumentada. Falta só a sexta, aí você lembra, ora, qual é o único modo menor que tem sexta maior? É o dórico. Então, a estrutura intervalada do modo dórico é a seguinte: fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Refaça essa tabela várias vezes para você memorizar os modos agora por seus intervalos. Isso, como veremos na próxima aula, será fundamental para a associação do acorde ao seu modo correspondente, que é fundamental para a aplicação em improvisação, em arranjos ou em reharmonizações. Espero ter ajudado bastante. Na próxima aula a gente vai aprender como aplicar esses modos dentro das progressões harmônicas. Não perca essa aula, tá? Aguardo aqui. Valeu!